Bom, vamos lá então. Photoshop, né? Então, o Photoshop é um software utilizado para tratamento de imagens, né? Bitmap, comumente utilizado para isso, né? Para manipulação, retoque, enfim, atividades que estão presentes aí na produção gráfica, também no uso de web, etc. Nesse primeiro momento a minha intenção é apresentar um pouquinho do Photoshop na composição, né? Então saber o que são esses elementos, né? Então as laterais do Photoshop, a parte superior dele, né? E os menus. Primeiro a gente faz uma introduçãozinha para entender o que é o software, como é que ele funciona, o que ele nos apresenta, para depois a gente poder começar a mexer com o software. Bom, nas laterais do software do Photoshop nós temos áreas que utilizaremos constantemente. Então do lado esquerdo aqui nós temos as barras, a barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas ela é dividida, né? Muitas vezes a pessoa passa despercebido, mas se a gente der um zoomzinho aqui, a gente vai perceber que existe uma divisão entre ferramentas, né? Então, tá vendo? Uma ferramenta, um conjunto de ferramentas, um grupo, né, dividido para outro grupo. O que isso significa? Que nós temos áreas específicas de ferramentas. Então nós temos um primeiro grupo de ferramentas, que é o grupo de seleção de ferramentas, então ferramentas para seleção e utilitários. Então nós temos algumas ferramentas para seleção e utilitários. O segundo grupo de ferramentas, que é esse aqui, fica responsável pela edição. Então tá aqui, desde o band-aid aqui, né, até a ferramenta que faz o trabalho de iluminação. E depois, num outro grupo que nós temos sequencial aqui, é o grupo de ferramentas vetores. Tudo que é ligado a vetor. Então, inclusive a questão de fonte que está aqui, né? Então o uso da tipia que é vetorial também. E por último nós temos ferramentas, então um grupo de navegação. Então a parte de zoom e rotação, enfim, e movimentação que vai ficar nesse grupo de navegação. Bom, então essa é a apresentação básica de ferramentas. Então por que é legal a gente saber isso de cor salteado? Porque a gente pode facilmente adquirir aqui, clicar e selecionar uma ferramenta aqui que é específica para aquilo que a gente está querendo fazer. Então a gente não vai ficar buscando, eu quero fazer uma seleção, vou buscar nesse grupo aqui. Não, vou no de cima. Eu quero fazer uma edição, então deve ser esse grupo aqui, né? Eu quero trabalhar alguma coisa de vetor, quero desenhar um vetor, então vai ser nesse grupo aqui. Ok? Bom, do outro lado direito nós temos os painéis. Esses painéis, alguns deles vão estar abertos, né? Dependendo da configuração que esteja no Photoshop. O que é mais básico nós temos é a apresentação do painel de cor, o painel de ajustes e o painel de camadas. Nós temos outros painéis que são correlatos e que estão juntos com esses painéis. Mas de um modo mais básico nós temos esses três que sempre estarão aí abertos, né? Onde que eu posso mudar isso? Onde que eu posso abrir outros painéis? Eu posso ir no menu janela e lá eu vou ter todos os outros painéis que o Photoshop nos possibilita, né, fazer acesso. Então, por exemplo, eu quero fazer um acesso de um navegador, que eu estava falando de uma ferramenta de navegação, então eu vou ter um navegador aqui. Eu quero abrir então um painel, beleza, então o painel está aberto ali, tá? Se eu quiser de repente arrancar um painel daqui, é só fazer isso aqui, clico nele, na abinha dele e arrasto fora, ele vai estar pronto para que eu possa fechá-lo, acabou. Então ele não faz mais parte desse grupo, ou se eu quiser incluí-lo, também, mesma forma, menu janela, vou lá no navegador e faço a inclusão dentro de um grupo aqui específico de painéis, né? Então fácil a gente habilitar ou desabilitar painéis. Desses painéis, como eu já tinha falado, três basicamente sempre vão estar presentes. Agora, o que nós certamente utilizaremos nos primeiros passos de Photoshop é o painel de cores e o painel camadas. É o que nós mais utilizaremos nesses primeiros instantes de Photoshop. Bom, desses o camadas vai ser muito importante sempre estar visível, porque nele nós vamos poder selecionar aonde que o software vai estar focado, né, naquele momento, em que plano que ele vai estar focado naquele momento para executar algum trabalho, né? Por último nós temos aqui a barra de opções do Photoshop. Então dependendo da ferramenta que você selecione, nós temos uma mudança nas configurações desse painel de opções aqui, né? Nessa barra de opções. Então se eu pego, por exemplo, um pincel, é óbvio que ele vai me mostrar algo relacionado a tamanho,
desse pincel, né? De repente modo de mistura, opacidade, enfim. Se eu pego de repente, vamos lá, aqui um de texto, por exemplo, é óbvio que na barra de opções eu vou ter tudo sendo falado sobre texto. Obviamente ainda em algumas situações eu vou ter a presença de um botãozinho de painel, ou seja, se eu clicar ele vai habilitar para mim já diretamente o painel correlato àquela ferramenta. Então, de maneira muito simples, a gente vai fazer acessos e configurações de ferramentas nessa barra de opções, e também nós podemos ainda abrir painéis ou abrir outras configurações e preferências daquela ferramenta. Por último, nós temos os menus, né? Então os menus estão aqui, temos do menu Photoshop até o menu ajuda, né? Então alguns menus são clássicos de todos os softwares, por exemplo, menu arquivo, editar, né? Esses são o próprio menu visualizar, janela, isso é muito comum em softwares. O que nós vamos ter de repente mais específico para o Photoshop é o menu imagem, que vai trabalhar com tudo que é de configuração da imagem, então desde o modo de cor dela, né, até alguns ajustes, tamanho dela, e isso inclui a questão de resolução. Nós vamos ter a parte de camadas, que isso também é muito característico do Photoshop, um menu só de texto, nós temos várias ferramentas de texto, um menu só de seleção, e aí vai a dica, só aprende Photoshop, só usa Photoshop realmente quem usa seleção, quem sabe usar seleção, por isso nós temos um menu só para ele. Menu filtro, e aí são os variados filtros de Photoshop que nós vamos ter à disposição. Menu 3D, desde que você tenha o aplicativo instalado. Na versão CC nós já temos isso completo, né? Algumas outras versões anteriores dependiam da instalação de um adicional, de um extra. Mas aí nós temos o menu 3D, que é o menu responsável pela elaboração e pela configuração de objetos 3D. E por fim o menu visualizar, que vai permitir aí o trabalho com tela, então aumento da tela ou divisão de tela, apresentação de original ou modificados, enfim. Nós teremos algumas possibilidades com esse último menu. Pois bem, essa é a apresentação básica do software, do Photoshop, e aí nós partiremos para a apresentação das